Olá, rapaziada, aqui quem tá falando é o Mestre Anônimo e... Olha, eu vou direto a um ponto. Eu não fui rolar muito porque eu, eu mestrei, gravei a primeira parte do episódio 12. Foi muito divertido, muito RP, um combate incrível, com um sistema incrível que eu consegui fazer aqui no par. Os jogadores super empocados, eu também empocado na interpretação dos personagens, mas o OBS aconteceu uma coisa que eu não consegui gravar. Então eu vou explicar o máximo, eu vou resumir 5 horas e fazer os tópicos das coisas, pontuar as coisas mais importantes do que aconteceu. O que aconteceu foi que, e no final do vídeo, eu vou falar uma coisa sobre os eventos que vai ter, né, de Halloween e das grandes cidades, que são canônicas na minha história, vocês vão entender o porquê. A primeira coisa que eu vou pedir pra vocês antes de começar a resumir é deixa o like, compartilhe se vocês quiserem e se inscreva, né? Deixa um comentário, porque isso ajuda muito o canal e me ajuda, me incentiva a criar coisas além dessa mesa, talvez uma outra mesa, uma futura, né? Faz saber em outro continente que vocês se interessam, ou numa outra grande cidade que vocês podem se interessar no evento das grandes cidades e talvez nós façamos uma mesa pequena já de uma temporada para vocês se deletar com, com Iridice, porque Iridice é um mundo que eu sempre tô querendo construir algo, sempre tô querendo traçar algo de novo para ela e com vocês gostando eu vou criar mais coisas para vocês se entreterem mais. Dito isso, acontece que... Pera aí, pego uma água. Acontece que o, após a secada deles, a K1 se separa. A K1 vai pra igreja, uma igreja que tem aqui. Essa igreja, vou usar Londres como referência pra vocês. A igreja. E encontra um padre. Ao mesmo tempo que ele encontra esse padre, ele encontra um guerreiro de armaduras negras. E esse guerreiro de armaduras negras, o nome dele é Kurt, que é o jogador da mesa de abate, que eu falei no vídeo falando sobre o porquê Eritz não tinha acabado. E, bom, acontece que também eu... acontece que quando ele estava voltando, os dois decidiram ir pra cima, entrar na igreja de novo, porque nessa igreja tinha um padre assustador. E eles perceberam quando estava indo o Kit, com um braço estranho voltando. E ao mesmo tempo que isso, o leitor que não tá aqui. Opa, desculpa, eu não estava transmitindo. Aqui é a igreja, rapaziada, aqui é a igreja. Estava, né? E o leitor que estava aqui, ele falou sobre o evento da grande cidade que faz passar na capital de Tefales, a grande cidade que eles estão localizada em Corvos, que fica no centro no centro, não fica exatamente no centro, aí tá no sul, mas fica praticamente no centro, é o maior continente e ele pega a maior, metade do centro da geografia do meu mundo. E, bom, acontece que com isso, com essa evento de cada cidade, para eles participar, eles precisam ter uma pessoa da patente prata. Eles estão no bronze e Nicholas e a Kayon, por ter feito essa missão, né, ele estava conversando só com o Nicholas, sai aqui no cantinho. E, e com isso eles precisam pro precisa de uma pessoa de patente prata para poder entrar na capital, né? O Kiltas, etc. Burocracia política que o neoleador quis explicar porque ele odeia. Ele não entende o porquê tem que ter isso, mas ele só tá aceitando. E quando acontece isso, acontece algo sobre
aquele padre começa a falar muito alto e ele fala que Eurídice vai mudar, Eurídice vai ver a grande justiça, que a grande existência perto pro fim e todo mundo cai de joelho, menos os jogadores por algum motivo. E acontece que quando ah, acontece isso, o céu inteiro, isso um pouco amanhã caindo o sol, né? O sol se pondo, igual nessa imagem. E tipo, quando ele fala isso, o céu inteiro de Eurídice, as nuvens somem e do nada elas voltam formando um redemoinho no céu e virando essa segunda lua, que é chamada de lua da lágrima do esquecimento, um efeito lendário, né? Uma vez você vai, tipo, no meu mundo você vai ver uma vez na vida, outra na morte. E nessa lua tão símbolo que esse símbolo fica trocando de símbolo que ninguém compreende, uma língua e um símbolo muito estranho. E com ela aparece a constelação galáctica rompida, que ninguém sabe o que acontece. E esse padre falando que ele vai mudar, que isso é só o começo, não sei o que, e todo mundo passa. E com isso, o, o Leator, né, brigou com o Nicholas por causa que o Nicholas estava com a foto da filha dele e tudo mais. E isso tudo acontecendo, enquanto isso o Leator manda ele para fazer a missão o mais rápido possível. E ele fica triste, ele chora até, eu narro que ele chora. Isso é a parte mais assustadora do Leator, que o Leator faz chorar. E bom, e com isso eles começam a sair, né, da Kyuta. E quando eles estão no negócio, eles vê o negócio vê o Kit, um braço estranho, tudo preto, tudo mais. E ele é estranho e tudo mais, a condição de escultor, mas andando ao mesmo tempo. Ele vai até a direção da Kyuta, não dá bola pro Nicholas quando ele pede e fala o que tá acontecendo. Lembrança, o Kit não estava na sessão e nem o Finch, tá? Mas, bom, o Kit, ele pega e vai e ele tenta acertar a lamparina do Leator, que outrora tinha dito que o Leator outrora tinha dito que a lamparina era importante para ele e tudo mais, porque continha a alma da filha dele lá dentro, da filha ou da esposa. E não, o Nicholas perguntou, ele não quis responder, mas só respondeu que tinha uma alma. E com isso o Leator para ele, o braço começa a criar tipo meio que rasgos temporais e arranha o ombro do Leator. O Leator peta a vida, vai arrancar o braço do negócio, mas por medo ele se afasta. Mas o Nicholas vem com a foice, né? O Nicholas vem correndo, corta o braço dele fora quando ele tá distraído. E a monstro transforma em uma mão aracnídea e os dois juntos matam essa aranha aracnídea. E com isso, em outra. E com isso o Leator fala pro Nicholas, não, o Nicholas quer respostas e o Leator fala: me encontre aqui daqui outra 3 horas da manhã que eu revelarei o que está acontecendo, né? Então o Leator sabe de algo. Ele sai daqui outra e o Nicholas fica esperando. Tem uma conversa super incrível com o Alanis, é muito bom. E quanto isso, o AK-1 e o Kart se separam, né? Eles se despedem e quando eles estão se despedindo, ele vê uma mulher de armaduras, uma mulher de cabelos ruivos, armadura dourada, mulher psicopata, rindo, com sangue na cara e na armadura, no escudo, na espada, aquela mesma palatina que eu tinha narrado muitos episódios atrás, que estava segurando um samurai e um mago. E essa palatina vai pra mata na direção do reino de Igris, barra do Barbários. E com isso, ele vai correndo atrás, vê pessoas mortas, feridas, gravemente feridas. E um parta fala pra ele que a rainha Scarlet falou que ela está querendo o Atheon. E ele, ouvindo isso, ele vai direto para a sala do trono do Igris. E pessoas mortas, todo mundo morto. E os cristais que absorvem o elemento, tudo avermelhado agora por causa do sangue, não está mais puro. E essa cena que ele encontra. E lá no meio, ele encontra a rainha Scarlet, psicopata, fala sobre querer o Atom por o H1 se trecar e tudo mais.
E no final acaba que ela apenas quebra o metal do H1. Ele passa a não ter mais emoções como antes. E, bom, dito isso, ele volta e ele reencontra com o Kart. Ele fica conversando com o Kart, né, o homem de armaduras negras do grupo de Apache. E ele peca e ele vão conversando. O Kart fala que descobriu uma maneira de matar a Caim, as criaturas essa noite, e uma forma até de matar a Bel. E o Leator ouve tudo isso e vai pra eles entrarem, que ele quer conversar. Eles conversando, e que o Leator coloca duas estacas na porta, com duas lanças na porta com runas e runas gravadas. E com isso, eles conversam, é revelado que o Leator é sobrinho do Caim e Abel, e também ele tem um pai que é irmão de Caim, que é Sete, que está aprisionado, revelação de Kart. E o Kart revela que a lâmina de Baltasar pode matar as criaturas da noite. E o Leator fala, não é a lâmina de Baltasar, é a lâmina de Baltasar porque o Baltasar criou essa lâmina e deu pra Caim. Então, por isso que tem dois nomes, lâmina de Baltasar e lâmina de Caim. E com isso, o Kart, ele fala também sobre as três, como matar Caim, que tem que trazer Abel de volta. Três partes de Abel: corpo, alma e. Corpo, alma. Corpo, alma e. Esqueci a outra parte, tá muito tarde. Mas. Para o próximo episódio eu vou recapitular tudo melhor, então não esquentam. E uma dessas partes, vocês que estão acompanhando sabem que estão no Reino dos Mortos, mas eles não. E o Leandro falou: talvez a biblioteca da capital de Tefales, onde que vai se passar o efeito da grande cidade, tenha a localização. Mas para isso preciso que vocês vão para a missão que alguém me trocou, que me trecaram para poder dar para vocês fazerem, né? Era pro Leandro fazer, mas está dando para eles fazer para provar que eles merecem a missão de prata para poder passar e ir pro evento. Dito isso, eles vão pro evento, né? Vou trocar aqui a cena pra vocês. Eles vão pra essa floresta, eles passam umas horas caminhando, conversando. Muito bom RP. Nossa, eu tô muito. Caraca, mano, eu tô muito bravo. Vocês não vão ter um conteúdo completo. Mas, bom. Eles vão pra essa vila que é chamada Linhagem Podre. E quando eles estão caminhando e estão anoitecendo, eles encontram uma carroça. Que o Nicholas encontra um diário nessa carroça destruída que fala que essa vila foi o teve estado roubada dos deuses mortos. Mesmo motivo porque eles estão aí. Eles estão aí para capturar. Capturar não. Para recuperar a estátua dos deuses mortos. Então, eles estão indo atrás de algo recente pelo estado da carroça que está muito recente, um estrago. Talvez pelas criaturas da noite passada, ou não sei o que. Que deu uma cena engraçada, onde que cada um que passava quebrava mais a ponte. Incrivelmente, o H1 não quebrou a ponte por completa. E o Nico ficou com medo, foi muito engraçado. Teve referências. E aqui ficou a noite, sabe? E eu gostei desse sistema do par muito legal. Que os players amaram. Eu espero que vocês estão intrigados com esse sistema do próprio par. E que praticamente dessa como se fosse uma lanterna. Então, os jogadores estavam tentando descobrir onde que era a saída, eles encontraram dois caminhos e foi pra direita. E indo pra direita, eles encontraram essa igreja, que é por causa do medo da noite, eles arrombaram. E arrombando, eles tiveram que lutar com três criaturas dessa no escuro. Então eles não sabiam onde que elas estavam, mas elas sabiam onde que eles estavam. E, bom, essas criaturas tinha três, né? A primeira tinha 3 metros, a segunda tinha 5 metros e a terceira 9 metros. Então eram criaturas enormes que viviam nessa igreja.
E depois de ter matado, se encontraram com os espólios. E o Akão, andando pela caça, passou por aqui, quebrando o chão e caiu nessa ruína. E, consequentemente, quebrando a escada. E como que eles e os outros dois, por não sei porque eles desistiram de pular, mas eles pularam, o Akão conseguiu, por sorte dos dados, capturar, né? Segurar os dois. E com isso, eles chegaram nesse lugar. E eu narrei que era muito estranho porque pareciam ruínas muito antigas e estava claro como tinha mesmo de passo da montanha. Era algo engraçado. E bom, a sessão termina por aqui. Se vocês têm alguma dúvida sobre o que aconteceu aqui, né? Vocês deixam aí no comentário, porque eu vou responder vocês, né? Tá o melhor para lembrar, para responder vocês de acordo com o que eu falei aqui, o que aconteceu de fato. Mas é isso. E, bom, agora vai ser a parte sobre eu falar dos eventos. Onde que os eventos de Halloween vai acontecer em outubro deste ano. E todas as sessões vão ser passadas no YouTube em outubro. E eu estou pensando em algo para vocês decidirem algo. Talvez ser decidir algo no sentido que, bom, pela ideia de um player para esse evento fazer um círculo. Eu tava pensando em brigadeiro esse círculo, mas eu nunca fui muito associar com o outro por causa de filmes. Então se vocês tiverem sugestão de que poderia ter, seria da hora, tá? Incluir vocês no meu mundo. Alguns NPCs também, backgrounds, história de NPCs que vocês queriam que criar e nunca teve como. Se vocês quiserem criar, colocar uma sinopse, uma historinha ali por trás, porque ele é do Reino dos Mortos. E se você. O Reino dos Mortos, porque o Reino dos Mortos, alguns players já tiveram lá, uma outra mesa que não foi anterior a essa, antes de eu querer gravar, onde que a podridão reina, podridão, necromancia, sangue, todos os elementos profanos e magias profanas. Então, são praticamente um único lugar que as deusas odeiam e nunca pisaram lá. Então, se vocês quiserem criar uns NPCs, legal, eu vou tentar incluir o máximo que vocês colocarem aqui no mundo, tá? Então, é isso. E sobre o efeito da criticidade, eu estou pensando em fazer. Como posso fazer? Como posso falar? Ah, como que era o nome? Esqueci. Um, algo também nesse sentido. Porque os players vão, cada um vai ficar numa cidade e eles precisam de assaltantes. E se vocês quiserem, depois vou gravar melhor falando sobre o evento, mais pra frente. Mas se vocês quiserem criar também NPCs, qual que é a ideia de personagem que vocês tinham para esses NPCs, para virar NPCs no meu mundo, para acompanhar os jogadores, né? Nessa história, eles não vão fazer muita coisa, né? Porque os jogadores vão tomar as decisões e entrar em batalha, mas eles vão assustar os jogadores. Então, coloca o nome do personagem que você quer, tipo, AK1, você coloca o seu personagem. Aí você saber que esse personagem é pro time do AK1 e tudo mais. E também, se vocês quiserem que eu gravo algo sobre o sistema, como criar a classe, sobre as raças que tem, sobre o sistema de magia, tudo. Deixa aqui nos comentários também, porque eu pretendo fazer, tipo, porque eles contam história até no próprio sistema. Mas é isso. Eu peço perdão novamente por estar fazendo a sessão da primeira parte do episódio 12. Então, assim, resumindo ela. Mas eu espero que vocês entendam que se fosse por mim, vocês estariam vendo 5 horas de puro entretenimento. E é isso. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou madrugada. E até o próximo episódio.